A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário Momento com Deus. E nesta live de hoje, irei meditar junto com vocês, convido vocês para juntos meditarmos na Palavra de Deus, que está um dos livros que iremos meditar em Gálatas, capítulo 6 de Gálatas, do versículo 6 ao 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 6 ao 9. O título sobre o qual estaremos falando, o tema da nossa meditação, é sobre a lei da semeadura e da colheita. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, 6 diz assim a palavra do Senhor: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. É Gálatas capítulo 6, versículo 6. A primeira regra a regra da lei da semeadura e da colheita ensina que somente quem planta irá colher. E também ensina que só colhemos aquilo que plantamos. É uma regra, é uma lei da colheita e da semeadura, que aquilo que plantamos iremos colher. Não iremos colher algo diferente daquilo que plantarmos. Um exemplo, se semearmos em uma colheita tomate, não poderemos colher no lugar do tomate algo diferente daquilo que nós semeamos, daquilo que plantamos. Se plantarmos laranja, não poderemos colher no lugar da laranja um outro fruto, uma maçã ou qualquer outro fruto que não seja a laranja. Aquilo que nós semearmos, plantarmos, iremos colher. Quando alguém está para realizar uma semeadura, uma plantação, ele prepara as sementes para essa plantação. E ele faz a escolha das sementes, porque ele quer realizar um ótimo plantio, porque ele quer também realizar uma ótima colheita. Então, antes de realizar o plantio, ele prepara as sementes e também prepara uma terra boa, porque ele quer ter êxito no seu plantio e na sua colheita. E em nossa vida não é diferente. Nós temos que escolhermos de forma minuciosa, com cuidado, temos que refletir sobre o que nós iremos plantar, sobre o que temos plantado a cada dia em nossa vida, o que
temos plantado? Quais têm sido nossas ações, nossas atitudes? Quais têm sido nossas escolhas diárias que dia após dia fazemos em nossa vida? Quais as escolhas você em sua vida você tem feito? O que você tem escolhido? Será que você já parou para pensar, para refletir como tem sido a sua vida, o que você tem realizado em sua vida, as escolhas, atitudes que temos tomado? Tudo isso influencia naquilo que iremos trazer para a nossa vida, aquilo que teremos na nossa vida, o que as nossas escolhas irá refletir em tudo que fizermos. Escolhas, atitudes, se fizermos boas escolhas, se tivermos boas atitudes, isso irá refletir em nossa vida, para o bem ou para o mal. Por isso que costumamos falar sobre a lei da semeadura e da colheita, mas não estamos falando acerca de plantações sejam frutos, sejam, podemos dizer, outros tipos de plantação, mas sim estamos colocando isso como um exemplo para a nossa vida, exemplo para falar acerca do cuidado que eu, você, que todos nós devemos ter, cuidado com nossas atitudes, refletirmos sobre nossas escolhas, para que podemos dizer, vivermos bem, para que possamos colher o que é bom para a nossa vida. Quando falamos acerca da lei da semeadura e da colheita, falamos sobre uma lei. É uma lei, é uma regra. É uma regra que tem que ser cumprida. Essa regra para que, se fosse a realização de um plantio, se estivéssemos no campo em um lugar para plantar, aquele que realiza a plantação, o agricultor, ele sabe que ele tem que seguir uma regra. Há uma lei a ser seguida por ele, para que ele tenha uma excelente colheita. E nós, em nossa vida, temos também uma regra a seguir. Ninguém pode escapar dessa regra, dessa lei da semeadura e da colheita. O que temos semeado? Quando fazemos essa pergunta para nós mesmos, o que temos semeado? O que eu tenho semeado? O que você que está acompanhando essa transmissão tem semeado? O que estamos plantando? Somente quem planta irá colher. Ninguém pode querer colher se não plantar. E dia após dia nós plantamos, nós fazemos escolhas, tomamos atitudes
Mas será que as nossas escolhas, atitudes, têm sido algo acertado, algo bom? Ou estamos fazendo escolhas erradas, estamos tendo atitudes erradas? Isso irá refletir em nossa vida, naquilo que iremos colher. Quando falamos sobre o que temos semeado e que isso irá refletir em nossa colheita, voltamos a falar que a semeadura e a colheita é uma lei. Semeadura, colheita é uma lei, é uma regra. E existem pessoas que estão enfrentando muitas vezes na vida em situações que hoje se arrependem pelas escolhas que fizeram. Há muitas pessoas arrependidas porque não fizeram escolhas certas para a sua vida. Deram passos em sua vida que hoje lamentam, dizendo que não deveriam ter dado o passo que deram, não deveriam ter tomado as decisões que tomaram, porque estão colhendo hoje resultados desastrosos. Hoje estão colhendo resultados que se arrependem por estarem colhendo resultados que têm trazido a ele, a ela, angústia, tristeza, dor. Mas, mesmo que isso tenha acontecido, você não pode ficar aí, passar a sua vida aí afundado na tristeza, no arrependimento por ter tomado decisões precipitadas, por ter errado em sua vida, em suas escolhas, nas decisões que tomou. Isso não pode impedir você de prosseguir. Você errou nas escolhas, errou nas decisões, está colhendo o que plantou, porque é uma lei. Aquilo que nós plantamos, colhemos. Isso está refletindo em você hoje. Mas mesmo que isso esteja acontecendo, isso não é motivo para você ficar aí prostrado, pensar que tudo está acabado, que tudo terminou, porque há tempo de você recomeçar e fazer algo certo, tomar decisões acertadas, fazer escolhas certas daqui para frente. Porque errar, todos nós erramos, mas o mais importante é que podemos recomeçar e acertarmos naquilo que nós fizermos depois do nosso recomeço. Porque a decisão que já tomou, aquilo que já semeou, que já plantou, se foram escolhas erradas, isso já está refletindo na sua vida, e o passado ninguém pode mudar, mas o agora todo ser humano pode mudar. Daqui para frente ainda há esperança para a mudança. Quando meditamos sobre a lei da semeadura e da colheita, falamos sobre esse tema, muitos ficam
aí parados, prostrados, desanimados porque erraram e pensam: estou colhendo aquilo que plantei, as decisões que tomei, me precipitei em minhas decisões e agora estou colhendo. Ainda que você esteja colhendo o que plantou, ainda que você esteja tendo consequências das escolhas que você fez em sua vida, ainda há tempo de recomeçar, mudar o que você está plantando, os resultados que tem tido devido às escolhas do passado. Isso ainda irá refletir na sua vida. Esses resultados que muitas vezes podemos dizer desastrosos, resultados que trazem muitas vezes angústias, causam problemas. Isso não tem como você fugir, não tem como voltar atrás, mas você tem como mudar para que daqui para frente você possa acertar naquilo que você fizer, para que daqui para frente você possa antes refletir sobre suas escolhas, refletir antes de tomar decisões. Daqui para frente você pode acertar. Não precisa, porque errou, passar a vida toda errando ou passar a vida toda se lamentando por erros que no passado você tenha cometido. Quando falamos sobre essa lei, não podemos fugir dela, porque é uma lei. A palavra de Deus fala sobre o rei Davi. Quando falamos sobre a lei da semeadura e da colheita, não podemos ficar sem citar sobre Davi. Davi, ele poderia ter outras mulheres. Ele já tinha mulheres, mas quando Davi, ele viu Betseba, Davi, ele olhando para aquela mulher, podemos dizer ali no momento, ele se sentiu atraído por ela. Ele tinha outras e poderia até tomar outras mulheres como esposa. Era permitido, como rei, naquele tempo era permitido que ele tivesse outras mulheres, concubinas, e poderia ter escolhido outras. Mas foi Batseba, foi para ela que ele olhou, ele se sentiu atraído por aquela mulher. E essa atração, o que Davi sentiu, o que os olhos, podemos dizer, naquele momento ali, a concupiscência dos olhos, ele se sentindo atraído por ela, ele cometeu erros, cometeu falhas. O erro de ter tomado Batseba, de ter se envolvido com ela, sendo ela casada, e um outro erro, um pecado que Deus também se desagradou, foi mandar colocar na linha ali de frente, no perigo, Urias, para que fosse morto. Urias, que era marido de Batseba. E Davi, ele cometeu 2 grandes erros quando se envolveu com Batseba e quando mandou matar Urias. E entendemos que quando o profeta Natã falou com Davi, ele falou sobre os 2 pecados. E ele falou também que
as consequências viriam. E disse também que começaria ali no meio da sua família, entre os seus descendentes. E a palavra de Deus fala acerca depois da rebelião de Abisalão, o próprio filho do rei Davi, que se voltou contra ele, que tomou como mulheres as mulheres de seu pai Davi. E começou ali no meio da própria família. Foi o seu próprio filho, mas Deus falou que ele iria colher, as consequências viriam, as consequências do erro que ele havia cometido. As consequências vieram, ele colheu o que havia plantado, não conseguiu fugir, escapar, porque ele colheu o que Davi ele semeou quando ele se envolveu com Batseba, quando ele foi culpado pela morte de Urias. As consequências vieram sobre a sua vida, sobre a sua casa. E não foi só acerca de Abisalão, mas começou muitas coisas que surgiu, que aconteceu na família. Morte que aconteceu na família foi devido ao pecado cometido por Davi. E ele não pôde fugir, escapar disso. Mas nós, quando meditamos, quando Davi ele se arrependeu, quando Davi ele clamou a Deus, pedindo a Deus que tivesse misericórdia, isso nos faz entender que houve arrependimento, nos faz entender que Davi ele queria uma vida diferente. Ele não queria continuar ali. Podemos dizer ali prostrado, só colhendo o que ele havia plantado. As consequências veio a colheita, ele teve que colher o que ele plantou. Não escapou disso, mas ele recomeçou, não continuou ali prostrado. Ele recomeçou e recomeçou pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus perdão. Ele recomeçou se arrependendo dos erros que havia cometido. Ele sabia que o que estava acontecendo em sua casa era consequência dos seus erros. Imagine ele ter tomado primeiro como sua mulher Batseba e ter mandado colocar na linha de frente, deixar sem proteção, sem cobertura Urias, para que ele morresse. Ele sabia o erro, o pecado que ele havia cometido, mas ele estava arrependido e ele recorreu a Deus, não continuou ali prostrado, só colhendo ali os resultados das suas atitudes que foram erradas, mas ele pediu a Deus perdão. Foi quando ele clamou a Deus, e a palavra de Deus que fala sobre o clamor de Davi. Nós podemos meditar na palavra de Deus, que está em Salmos de número 51. Salmos de número 51, versículo 10.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele errou. As consequências dos seus erros vieram sobre ele. Ele colheu o que havia plantado. As atitudes erradas que ele cometeu, ele sofreu com essas atitudes erradas. Sofreu vendo a morte no meio da sua família, foi grande o sofrimento, Absalão o perseguindo, ele tendo que fugir para que não fosse morto pelo seu próprio filho. O que o Senhor usou o profeta Natã para falar que cairia sobre sua casa aconteceu. Mas ele não continuou ali prostrado, ele se arrependeu, ele recomeçou, ele clamou a Deus, ele pediu nesse salmo escrito por ele: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos de número 51, versículo 10 e 11. O 11 diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E Deus se agradou. Davi havia errado, pecado, mas Deus se agradou em ver Davi querer recomeçar. Devido aos erros do passado, a colheita veio. Ele não fugiu, não escapou da colheita. Devido a erros do passado, erros que o ser humano comete, atitudes erradas, decisões erradas, precipitadas, as consequências vêm. Mas podemos recomeçar e termos atitudes diferentes depois desse recomeço. Davi estava disposto a mudar. Ele só não queria perder o Espírito Santo. Ele não queria que da sua vida fosse retirado o Espírito de Deus. Ele estava disposto, ali ele pediu perdão e ele queria recomeçar e fazer diferente. E a chance, a oportunidade, mesmo que tenha errado, que tenha se precipitado nas escolhas e que esteja colhendo resultados que sejam desastrosos, consequências desastrosas, que esteja sofrendo devido ao que está colhendo, é possível recomeçar de novo, mas tem que querer recomeçar, tem que se achegar a Deus, estar disposto a pedir perdão e recomeçar. E Davi lhe pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não queria continuar longe da presença de Deus. Ele não queria continuar afastado de Deus. Ele queria ser renovado por Deus, que Deus lhe desse um coração puro, um espírito reto, e que Deus não o lançasse para longe da sua presença e também não retirasse dele o seu Espírito Santo. Ele pediu, esteve disposto a recomeçar, recomeçou de novo e fez diferente a partir daí. E Deus o perdoou, e tudo que havia cometido no passado ficou para trás, porque ele se dispôs a recomeçar, estava arrependido. Ele pediu a Deus perdão e recomeçou. Mesmo que você tenha errado nas escolhas, se precipitado, a colheita veio ou ainda vem, mas você pode recomeçar.
Você pode recomeçar e fazer diferente. Reflita acerca do que meditamos sobre a lei da semeadura e da colheita e também faça uma reflexão sobre Davi. Ele também errou, ele também pecou, mas ele esteve disposto a pedir perdão, ele se achegou a Deus, ele se arrependeu. Ele sabia que tudo o que estava acontecendo era consequência de seus erros, mas ele pediu a Deus misericórdia, pediu perdão e recomeçou. E ainda há tempo de você recomeçar. Senhor meu Deus, abençoe a cada vida que meditou nos versículos da tua palavra, outros que não puderam meditar porque não estão agora com a sua Bíblia, mas estão ouvindo. Ó Deus, através do teu Espírito Santo, realiza uma grande obra. Abra o entendimento de cada um. Ó Deus, essa pessoa que está triste, angustiada, está sofrendo devido, ó Deus, às consequências de escolhas, de muitas coisas que fez. E isto, ó Deus, está trazendo consequências a essa vida. Mas esta pessoa está disposta a recomeçar de novo como Davi. Ó Deus, ouve a oração desta pessoa. Responde, Deus, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Encerramos agora o nosso devocional diário Momento com Deus. Ficará aí no Facebook e também aí no YouTube para que você possa meditar acerca desses versículos da palavra de Deus sobre esse tema, mesmo tendo errado, mesmo você estando agora sofrendo, devido estar colhendo os resultados de muitas coisas que você, erros que tenha cometido, muitas coisas que tenha feito, ainda há tempo de recomeçar, primeiro se arrepender, se achegar a Deus e recomeçar de novo, fazer tudo diferente e Deus abençoar a sua vida. Que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.